Olá pessoal, eu sou o Luiz Gustavo Pacete, editor de Forbes Tech, e esse é mais um episódio especial da série Mentes da Tecnologia. Hoje eu recebo o Luiz Mesler, VP executivo da Oracle na América Latina, mas mais um executivo para mim. O Luiz, ele é um grande pensador da tecnologia, provocador até. Queria super agradecer, Luiz, a tua presença aqui. Super obrigado, Pacete. É um tremendo orgulho estar aqui. Você é um cara famoso, né? Super conhecido, então estar aqui contigo é super legal. E vamos lá, eu não sou, eu estou. Falávamos sobre isso aqui antes. Estou VP. Esse nome é bonito que você falou aí. E também, acho que na nossa conversa aqui os títulos não importam, na verdade. Nada. Mas o provocador aqui faz sentido? Ele não, mas às vezes o título ele abre porta. Né? Eu acho que eu me lembro muitas vezes no mercado financeiro, você usou muito isso. Todo mundo era vice-presidente, né? Porque abrir a porta, pô, vem um vice-presidente do lugar tal, né? Então, de certa maneira, ele é um abridor de porta, mas na verdade eu sou vendedor. Essa é que é a verdade, né? Eu sou vendedor de ideias, sou vendedor de conhecimento, sou vendedor. Né? Tem um título maior, tem uma responsabilidade maior, mas nada mais além disso. Eu sou um vendedor, essa frase é boa para puxar um pouco. 1998, me diz se está correta essa data. 1998 é quando começou a tua relação aí com Oracle, mas antes disso já, enfim, você trabalhou no que foi a antiga Accenture, né? Qual que é essa mistura de empreendedorismo muito forte, com um olhar para o mundo corporativo? Como que foi esse encontro? Vou contar um pouquinho, muito rapidamente da minha história, porque também é parte não tão... É relevante sempre que você adquirir conhecimento, né? Bom, eu comecei na Arthur Andersen, como você mesmo disse, que hoje é Accenture. Fui rapidamente, fiz o meu próprio negócio. Então já começou o veio de empreendedorismo nesse momento. Meu negócio teve um tremendo sucesso. Eu vendi para Pricewaterhouse na época, eu tinha 30 anos. 30 anos. Eu passei a ser o sócio principal da Pricewaterhouse para a América Latina com 30 anos de idade. E tivemos um tremendo sucesso, até que veio uma mosquinha azul que me picou e me levou para o varejo, né, nas lojas americanas, onde eu fiquei quase 5 anos como diretor financeiro e como diretor de operações. Até que eu vi que não tinha nada a ver com varejo. Eu realmente era uma pessoa de tecnologia. Mas também pegou um momento do varejo ali. Mas foi um momento do varejo que o varejo não era muito varejo. Né? A gente dizia até na loja americana que era uma instituição financeira com leves tendências ao varejo. Porque trabalhava com o dinheiro do fornecedor, colocava o dinheiro na tesouraria e quem gerenciava mesmo o dinheiro era o caixa, era a tesouraria. Então, o resultado da tesouraria era mais importante do que a da venda, né? Então, não foi um momento de aprender muito do varejo na prática. Né? Foi quando eu resolvi voltar ao que era antes, né? Voltar à tecnologia, porque eu sempre desde que eu me conheço como gente na faculdade, sempre me conectei com esse negócio de tecnologia. E aí surgiu a oportunidade da Oracle. Eu fiz um downgrade importante, que também é um negócio legal, né? Para voltar ao que você era antes, você não esqueci de estágio, as coisas o título que tiver. Então, eu fiz um downgrade, eu era responsável por toda uma operação enorme de 200 lojas numa empresa grande e fui ser o diretor de consultoria do Brasil para a Oracle, que na época tinha 200 pessoas. Né? Hoje somos quase 10 mil pessoas. Né? Nossa, então, na verdade, foi um início de carreira que eu reiniciei e foi para mim uma experiência espetacular. Mas a partir daí começa uma relação tua com a Oracle, que é uma relação interessante de se ver em termos de uma parceria de longo prazo. A Oracle tem uma cultura bem diferente da maior parte das multinacionais. Eu costumo dizer que eu não daria certo na maioria delas, para dizer a verdade. A Oracle tem uma cultura de muito delegação e empreendedorismo. Muito. Quer dizer, o Larry promove isso, né? A Safra agora, que é CEO, na época, ela era co-dona, né? Porque, na verdade, ela é o braço direito do Larry desde que eu entrei. Ela entrou em 99, entrei em 98, né? E essa cultura de delegar poder, realmente de cobrar resultado, né? Deixar você fazer o que você acha que é importante para aquele mercado, respeitar a cultura local, né? Investir na região, é uma coisa que é do DNA da companhia. Então, por isso que eu digo, eu não sou uma pessoa que eu estaria certo no lugar que tem muitas regras, estruturas organizacionais, respeito hierárquico. Esse que é o ponto, porque vai ao desencontro desse perfil um pouco mais inquieto, empreendedor. Né? E a hora que acho que todas as pessoas que trabalham conosco sentem a mesma coisa. Né? Hoje você tem uma responsabilidade, está clara a tua responsabilidade, tem que dar o resultado.
né? Então, isso é uma coisa que a mim me motiva muito, né? Mas no mundo de hoje que tudo muda, né? Então, as coisas que a gente fez durante esses 25 anos, foi a única coisa que a gente não deixou de fazer foi mudar. Não teve um ano que a gente pode dizer que foi igual ao anterior, né? Então, a gente mudou muito. Acho que essa é uma das razões que a gente sempre foi a melhor região do mundo, né? Dentro da Oracle, que isso é em termos de desempenho de uma forma geral. Eu sou a pessoa que mais tempo tenho, e também mais idade tenho também, né? Que me reporto para a Safra, né? Diretamente, e que é um tremendo orgulho, que é uma das pessoas que eu admiro profundamente, inclusive o Larry, né? O Larry, então, nem falar, é um gênio, né? Então, é assim, um orgulho trabalhar numa companhia que te dá essa oportunidade de empreender dentro da própria companhia, né? Na verdade, assim, você empreende com menos risco. Sabe o que é interessante? Eu acompanho muito a Oracle também, não só do lado da tecnologia, o lado do marketing também, Gabriel Valejo. Uhum. E é interessante, às vezes o marketing tem um desafio de transformar, de explicar, às vezes, para um público que não é o B2B, o que faz uma Oracle, por exemplo. E a Oracle também viveu esse momento de se transformar em uma marca um pouco mais sedutora, eu diria, né? Mesmo. Esse lado do marketing também é bem interessante. Já visto vários projetos. Luiz, vamos pegar aqui e aí agora aproveitar, né, esse lado Oracle tecnologia, dessa tua paixão pela tecnologia antes de tudo isso, certo. E agora, assim, o que você, muita coisa, mas o que você presenciou em termos de transformação? O que a gente chamava de tecnologia lá naquela época e o que a gente está chamando de tecnologia agora, assim, o que às vezes quando se faz uma comparação, o que aconteceu com esse mundo? É impressionante. Porque é interessante essa pergunta, porque você faz um retrospecto, né? Eu, em 1975, eu estava na faculdade, né, e tinha que optar, eu entrei na faculdade em 72, quer dizer, 2 anos de básico, e optar por alguma direção. Aí eu resolvi optar por tecnologia. E na época, a tecnologia era programação. O que era tecnologia? Programar, né? E realmente foi aí que eu fui nessa direção. Desde então, eu comecei a buscar na tecnologia alguma coisa que realmente me inspirasse. E realmente me inspira muito. E a tecnologia de lá para cá não tem nada a ver, né? Como é que você se apaixonou por uma coisa que no final resultou em outra coisa? Sorte, né? Eu diria que é sorte, né? Porque eu estava no momento certo, no lugar certo, e eu escolhi a coisa certa. E a coisa que as pessoas, que a gente sempre diz, né? Se você faz aquilo que você gosta, né? Aquilo que você gostaria de ter como hobby, né? Você faz muito bem, né? Então eu tive a sorte de escolher nesse momento a tecnologia como o meu caminho. A tecnologia hoje não tem mais nada a ver com o que era na época que eu escolhi a tecnologia, né? Então hoje eu acho que a tecnologia impacta a vida de todos nós, né? Hoje, o que você faz que não está conectado com a tecnologia, né? Então aqui essa própria gravação, aqui nós estamos rodeados de tecnologia, né? E você, antes de conversar comigo, também buscou um montão de informações com base na tecnologia, né? Então o mundo está mudando completamente, numa velocidade exponencial. Então, recentemente, não sei se foi num artigo, numa entrevista, mas você falou que naquela época, por exemplo, não existia o termo cloud, né? Que a gente usa muito. Mas assim, você falou 75, né? Vamos usar como parâmetro aqui. Muitas tecnologias já estavam em desenvolvimento ali. Se a gente pegar a inteligência artificial, por exemplo, é uma tecnologia que já está aí há décadas. Mas se falava dessa tecnologia, assim, eram conceitos comuns. Essa ideia do que viria a acontecer depois. Uma coisa, se falava de cloud. Não se falava a palavra cloud. Não utilizava o termo cloud. Cloud porque não existia o termo Inteligência artificial também? Inteligência artificial se falava que a máquina ia tomar cada vez mais protagonismo, né? Então, mas sem usar o termo. Sem usar o termo de inteligência artificial, né? Então, no primeiro caso de cloud, o Larry, em 1998, quando eu entrei na companhia, acho que em 2000 especificamente, ele lançou um tablet. Olha que coisa louca. Ele lançou um tablet porque ele achava que o computador não era acessível aos estudantes, e ele acreditou sempre. O que é o conceito do cloud? O conceito do cloud é que você tem alguma coisa estruturada de dados na nuvem, num lugar que você não interessa onde está, por isso chamamos de nuvem, né? Os dados dos programas, os programas também nesse lugar, e o que você recebe é uma camada de apresentação, que pode estar numa TV, que pode estar num tablet, que pode estar... Não precisa estar num meio que tem alta capacidade de processamento. Nessa época, nos anos 90 e muitos, né? Se falava do cliente-servidor.
onde era um microcomputador com capacidade de processamento. E o Larry, você pode buscar a literatura aí, ele sempre foi contra isso. Assim, não existe. Botar na mão de uma pessoa leiga em tecnologia a capacidade de programar é um tremendo risco, porque ele vai começar a desenvolver um montão de coisas que depois não consegue manter. E foi o que mais ou menos aconteceu, né? Então, o Larry, quando lançou o tablet, já tinha esse conceito de cloud na cabeça dele, tá? Que é o conceito que ele chamava de 3 camadas: a camada de dado, a camada do programa e a camada de apresentação, tá? Então, esse conceito já existia. E o Larry, desde que eu entrei na companhia, fala disso, né? Inclusive, quando surgiu o nome cloud, me lembro claramente numa reunião, ele deu gargalhada. Ele falou: que é isso, Cláudio? É bonito o nome. E pegou, né? Mas, na verdade, na época, naquele momento, ele falou: bonito nome para um negócio que eu já falo há muitos anos. Deixa eu ver como eu posso colocar essa pergunta aqui. Por exemplo, muda a percepção de um tempo em relação à tecnologia? Vamos lá. Você comentou que, tá bom, inteligência artificial, mesmo cloud, né? Claro. A gente sabe depois o que a tecnologia cloud em si transformou o mercado, os negócios, todas as startups que a gente tem, enfim, uma grande revolução. Mas, claro, a tecnologia naquele momento ela estava mais restrita a quem era da tecnologia, né? Talvez uma pessoa mais leiga ou de outra área não estaria tão envolvida. Isso muda a percepção? Ou seja, nesse momento em que vocês tinham essa ideia, não, a máquina que vai ocupar várias funções, tinha um pouco dessa sensação que a gente tem hoje do tipo, nossa, o que vai acontecer com o meu emprego? Ou existia isso também numa maior ou menor proporção? Sempre existiu, né? Sempre existiu? Eu acho que sempre existiu. E, na verdade, na prática nunca aconteceu aquilo que a gente imaginava. Eu acho que a tecnologia, ela ressignifica os empregos, as funções de negócio, né? E isso que a gente tem que entender, não ter medo dela. Na hora que você começa a ter medo, você bloqueia. Você bloqueia e trava. Aí sua empregabilidade cai. Não sei se eu me expliquei bem. Muito claro. Né? E o medo, ele atua no presente e também no futuro. Como que eu vou me reinventar como profissional? Exatamente. Né? Então, na hora que você vem a inteligência artificial e vai substituir meu emprego. Muitas coisas que você faz, sim, vai substituir. É verdade. É bom você aprender a fazer outras coisas, né? Porque essas que podem ser automatizadas, você substitui, até aquelas que você acha que não podem e serão, né? Então, você tem que estudar. Eu acho que esse é o grande desafio, né? E não é estudar com nível de profundidade médio, né? Por exemplo, a gente coloca assim, sempre numa empresa, hierarquicamente, eu sou presidente, eu sou responsável por alguma coisa, eu tenho que saber as coisas assim, meio que tudo um pouco meio que superficial, né? Para poder comandar as minhas pessoas. Não é verdade mais isso. Cada vez mais entendo que para você ser um líder, além de ter todos os soft skills natural de um líder, né? Capacidade de comunicação, entender as pessoas, empatia, tudo aquilo que a gente repete o tempo todo, a gente tem que ter muito conhecimento. Você não consegue liderar pessoas sem conhecimento. Isso é importante, assim, o conhecimento de um líder ele não pode ser superficial, então. Não pode. Mas como fazer a gestão do que é importante aqui? Porque aí um líder, além do dia a dia, além do PNL, tem muitas coisas. Claro, como? Claro. Sim. As duas coisas, porque eu estou dizendo, as funções se tornam muito mais complexas do que eram antes. Quer dizer, além de você estudar tecnicamente as coisas com mais profundidade, você não pode deixar de ser uma pessoa inspiradora, uma pessoa empática, uma pessoa que consegue atrair as pessoas, servir como exemplo, né? Então, porque o exemplo é que arrasta, não tem jeito, né? Manter valores, né? Porque a gente fala de propósito, é muito importante você ter um propósito, você saber para onde você quer chegar, né? Então, isso não se perde, ao contrário, isso aí cada vez se fortalece, tá? Mas isso é a base de tudo. Sem o conhecimento, você não tem competência para liderar. E acho que esse é o grande desafio hoje, porque você pergunta assim, Luiz, qual é o grande desafio que eu acho que o C-Level, né, tem nas companhias hoje? É esse. Eu acho que é gente. Para si mesmo, ou seja, como ele se transforma, porque começa por ele, né? Porque se ele não for o exemplo na transformação, ninguém se transforma, né? E como ele motiva as pessoas a se transformarem, porque as pessoas não têm vontade de se transformar. Quer dizer, se liberar, ninguém se transforma. Eu adoro transformação, adoro mudança. Ninguém gosta de mudança. Porque é dolorido, né? Porque você vai fazer o que você não sabe. É simplesmente isso. Traz, né, um grau de incerteza. Muita incerteza, insegurança. Vou errar. Ninguém gosta de errar. Mas se você errar e aprender, tá ótimo. É isso que a gente quer. A gente não quer pessoas que não errem, né? A gente quer pessoas que errem e aprendam. Pessoas que errem e não aprendem não servem, né? Então,
É muito nessa linha. Então, acho que esse mundo e essa dinâmica está se acelerando muito, entendeu? Acho que a gente está numa linha de que essa aceleração torna o desafio. Entendeu? Porque antes eu via assim, bom, então eu tenho que fazer uma mudança cultural no meu time. Quanto tempo faz uma mudança cultural numa companhia? 5 anos. Não tem esses 5 anos. Entendeu? Lembrando, a gente está falando do resultado da meta do mês, a gente está falando... Então não tem mais o tempo que a gente tinha antes. Então, como é que faz uma mudança cultural mais rápida? É complexo. Não é uma resposta assim simples. Então aqui, tem muita gente, muitas lideranças, até pesquisa de certa forma indicando. Então, vamos pegar a inteligência artificial. Então, por exemplo, todo líder vai ter que entender de inteligência artificial. Então, isso não é um exagero. Não. Isso faz sentido aqui. Faz total sentido. A inteligência artificial é um processo, né? Na verdade, são modelos que vão se desenvolvendo e, na medida que eles vão se desenvolvendo, eles ganham mais inteligência e daí eles vão crescendo, né? Isso aí hoje o grande desafio está em ter gente que consiga entender isso, que isso veio para ficar, né? E que as empresas têm que começar cada vez a pensar como elas serão no futuro. E o futuro, na zona de conforto, o futuro quando é? Um pode dizer assim, mas o varejo daqui a 5 anos não vai estar muito diferente do que está. Vai estar. Bancos, olha os bancos hoje. Já estão. Estarão muito mais. Né? E vai por indústria. Tem indústrias que muito menos, né? Indústria de capital intensivo... essas talvez levem mais tempo para... É interessante que até o conceito mudou. O que é um banco hoje, né? O que é o varejo hoje? O que é o varejo hoje? Exatamente. Ou seja, já mudou também, não é? Não é sobre o que vai mudar. Como você vai comprar no futuro? Você vai estar numa rede social, vai aparecer uma coisa que você achou legal, você clicou, chegou na tua casa. Deve ser assim, né? Ou você vai estar olhando um marketplace, 50 opções... navegando em 30 marketplaces, descobrindo qual é o mais barato, não é muito confortável. Não deve ser assim. Né? Tecnologia não falta para isso. Talvez falta capacidade humana para usar ela. Aqui você me deu um gancho ótimo de uma frase tua, melhora se não for exatamente isso, mas que em uma entrevista também que você deu, que a gente já tem tecnologia disponível que supera a capacidade humana. Entendi. O que você quer dizer com isso? É que as pessoas, como elas não... Eu não vou falar genericamente, porque isso não é uma verdade, assim, mas uma boa parte das pessoas, elas não se dedicam a estudar essas tecnologias, elas não conseguem entender o quanto elas conseguem aplicar a tecnologia. Então, pega um varejista tradicional, né, que compra mercadoria, que o segredo está na compra. E continua sendo o segredo está na compra, óbvio. Você compra bem, você vai vender bem. Se você sabe o que você está comprando, você vai vender bem. Você sabe o teu público, você vai comprar bem. Né? Isso tudo é verdade. Mas fazer isso tudo pode ser muito mais facilitado com instrumentação que você não tinha. Como você usa esses instrumentos? Porque o básico, o intuitivo, você já tem. Né? E as ferramentas para fazer melhor do que você faz? Você usa? Aí entra as ferramentas de inteligência artificial, de machine learning, esse tipo de coisa. Entendeu? Então, as pessoas aprender esse tipo de coisa, o varejista do futuro, ele tem que ter um viés tecnológico. Ele é pura tecnologia, na verdade, né? O banqueiro do futuro, algum viés tecnológico também tem que ter. Né? Quem não vai ter que ter um viés tecnológico? Tecnológico não no sentido que a gente sempre usou da palavra, né? Que é o cara que conheça de programação, dos bits e bytes. Não é tecnologia. Estamos falando além disso, né? Muito mais além disso. A aplicação da tecnologia no meu negócio, né? Que é bem diferente disso. Então, para eu ter o conhecimento da aplicação da tecnologia no meu negócio, eu tenho que estudar. Não tem jeito. E estudar o quê? Casos, entendeu? Tendências, né? Ler muito mais livros e tudo que tiver ao seu acesso para você conseguir se informar. Porque quanto mais informação você tem, mais você vai conseguir entender para onde vai o seu negócio. E nós somos pagos para isso, né? Nós somos pagos para ganhar eficiência no nosso negócio, não tem jeito.
Luiz, você já deixou uma resposta prática em relação a isso, talvez até um pouco mais otimista, né, em relação a ter que se reinventar, quando a gente fala especificamente de AI. Por que a gente tem tanto desafio? Também você já deixou claro isso falando da zona de conforto, mas por que a gente tem o desafio de lidar com essa primeira barreira, digamos, que é a ideia de ser substituído? Por que isso gera tanta euforia, considerando que nós já fomos substituídos muitas vezes em várias funções? Assim, de onde vem esse medo, essa percepção de que, putz, agora acabou para mim? Você tem que lembrar que a gente vem num mundo de estabilidade. Né? Nossa vida, pelo menos meus pais, era um mundo que a pessoa conseguiu um emprego, aquele emprego estava lá, dificilmente ele ia sair dele, ia se aposentar naquele emprego e acabou. Tá? E ela vai executar uma tarefa, aquela tarefa era razoavelmente simples, ele executava, por mais ele executar um pouco melhor, ele ia ter mais tarefas, ia ser promovido, tinha uma hierarquia e foi embora. Os relacionamentos com a empresa eram literalmente casamentos, né? Casamentos eternos, né? Hoje não necessariamente vai ser assim, porque se você não evoluir com a empresa, ou no ritmo que a empresa exige, o descasamento vai ser muito rápido. Né? Seja de um lado ou de outro. Ou você vai ficar insatisfeito porque não estão te tratando no nível adequado, ou a empresa vai ficar insatisfeita porque você não está dando o resultado que você deveria dar. Né? Então, acho que essas coisas estão se acelerando muito. Né? Então, o que acontece normalmente, as pessoas têm um medo de perder aquilo que ela tem seguro. Então, e não entende que quem tem medo de perder, perde. Não tem jeito. Entendeu? Essa é a frase que você disse. Você tem medo de perder emprego? Vai perder. Porque volta a tua ideia do medo paralisar, né? É isso. Que foi uma coisa que eu minha vida inteira, o que mais me motivava é que eu me auto-ameaçava. Ameaçava até hoje, né? Na verdade. Como assim? Eu acho que você mandado embora no dia seguinte, todo dia. Acho. Mas eu acho genuinamente. Você tá fake, né? Você não vai ser mandado embora. Não, pode ser até que eu não seja, né? Pode ser que seja. Mas eu quero achar. Isso me tira a zona de conforto. Para mim é uma adrenalina positiva. Né? Não é para todo mundo. E não necessariamente é para todo mundo. Isso é uma receita de bolo. Isso tá? Que eu ia falar, porque você gerava isso, mas você tinha que administrar. Né? Claro. Para não virar também. Claro. Não gerar, não, porque muita gente, a ansiedade é negativa, né? Te dá, sei lá, resultados negativos. Para mim, não. Para mim, resulta numa adrenalina muito positiva. Né? Então, é o perfil das pessoas. Cada um tem o seu desafio. Né? Então, não dá para generalizar. Mas o se autodesafiar continuamente, seja o formato que cada um defina para si mesmo, é fundamental. Né? Porque o mundo vai... E a tecnologia, por isso que a tecnologia é super intrigante. E mais, você falou um ponto importante, o acesso à tecnologia. Antigamente, você falava para a própria Oracle. Né? A Oracle, as empresas que tinham acesso à Oracle eram as empresas que podiam comprar um software, comprar um hardware caro e contratar um montão de gente. A linha de corte já era muito... lá em cima. Hoje não. Hoje eu consigo falar com qualquer empresa, porque eu compro pelo meu uso. Se eu sou uma empresa pequena, eu uso pouco, pago pouco. Se eu sou uma empresa grande, eu uso muito, pago muito. Entendeu? A democratização dessa tecnologia também é um diferencial muito importante para o mundo atual. Mas muito importante. Então, as empresas pequenas e médias que não tinham acesso a essa tecnologia de ponta, já têm. Muitas delas nem sabem como, mas já tem. Aqui tem, eu vou trazer para o B2C agora, aqui tem um outro lado interessante e positivo também. Hoje você tem uma plataforma, uma ferramenta de AI generativa ao alcance de forma gratuita. Não estou necessariamente dizendo que essa ferramenta é boa ou ruim, mas que você pode experimentar. E aí entra na lógica que você falou de se reinventar, né? Claro. Pô, antes de eu ficar aqui só tendo medo, deixa eu experimentar o que faz essa ferramenta. Mesmo para criticá-la também, né? Vou te contar uma história interessante, você pegou nesse ponto. Tem um neto de 9 anos, o Tom. Você joga com ele? Joga videogame com ele? Eu sou ruim de videogame. Na verdade, eu tenho 5 netos, né? 5? O Nick, que tem 11 anos, o Tom tem que falar de todo mundo agora. Você fala de um, agora 6. O Nick tem 11, o Tom tem 9, a Kiara tem 6 e as gêmeas, a Mel e a Lia, têm 3 anos. Né? Então, são meus netinhos, são a minha vida. Né? Você tem uma geração todinha para estudar aí. Isso aí. Mas o Tom, especificamente, eu fui na casa dele semana passada,
Ele falou, olha só o que eu estou fazendo, usando o ChatGPT, né, que você está mencionando aqui. Eu mandei o ChatGPT gerar um carro para mim. Aí ele botou o carro. Aí eu mandei o carro, fazer o carro correndo. Aí depois agora eu vou mandar ele fazer o carro voando. E depois vou escrever um livro. 9 anos de idade. 9 anos. É um exemplo muito interessante de, primeiro, ele não tem medo nenhum, né? Na verdade, ele nem tem sabe essa percepção de que aquilo ali vai substituir, mas substituir o quê, na verdade, exatamente. né? E ele esperava escrever um livro. Ele gosta de ler, gosta de escrever. É o que ele gosta. Entendeu? Então, e olha quanta ferramenta ajudou ele. Se ele faria isso se não tivesse uma ferramenta dessa, não faria. Que outras ferramentas vão surgir para fazer outras coisas que a gente nem sabe. E o interessante é que até agora a gente está bem, quase defendendo aqui a IA generativa, mas tem um outro aspecto interessante aqui, é que isso já aconteceu com várias outras tecnologias com a gente, né? Ou seja, o próprio celular, a forma como a gente vive hoje, ela já mudou. Radicalmente. Eu acho que tem as coisas boas e as coisas ruins também, né? Porque quando a gente vai almoçar fora com toda a nossa família, tá o celular em cima da mesa. Exato. E isso também não é da tecnologia. Não é da tecnologia. É do comportamento humano diante da tecnologia. Falando agora de trazendo para o olhar mais crítico de desafios, né? O FMI divulgou um artigo e algumas ponderações sobre a aplicação de inteligência artificial e algumas coisas me chamaram a atenção ali. Primeiro, o desafio que muitos países subdesenvolvidos vão ter de absorver o lado positivo da tecnologia. Outro aspecto, o desafio que a gente vai ter de formar profissionais, de trabalhar os profissionais hoje com vários tipos de funções que serão substituídas para reintegrá-los ou colocá-los em um novo mercado. Como discutir esse assunto aqui agora do ponto de vista crítico também? Eu acho que esse é um desafio enorme mesmo. Você vê, se você olhar bem, assim, até bem na escola básica, né? Esse mundo, essa mudança tão grande no mundo, o quanto a escola básica se transformou. Eu tenho uma teoria, quer dizer, eu acho que a escola básica é muito mais para o social, para formar o social, a relação humana, né? Mas tá bem, então a secundária. As universidades, não sei se transformaram muito, né? A forma de ensinar, o que você ensina, como você ensina, o que é relevante, né? Então eu acho que tem aí uma transformação no estudo fundamental. O estudo, o self-learning, passou a ser fundamental na vida do ser humano. Não é só fazer um curso, receber um diploma e achar que você já sabe. Entendeu? Você, além de receber um diploma, você tem que fazer muitíssimas coisas. Né? Tem que se aprofundar em muito mais coisas do que você fazia anteriormente. Né? Então, quer sair? Sou engenheiro, então consegui meu emprego, legal, já tenho meu diploma. Não vai parar por aí, não para por aí. Na verdade, começa por aí. Começa por aí. O diploma talvez seja a socialização, a criação de um raciocínio lógico, a educação de estudar, né? Não o que você tem de conhecimento. Né? Então, acho que está aí o grande desafio. É essa capacidade de você estar estudando constantemente e entender aquilo que você gosta. Né? Porque também tem isso, né? Você não vai estudar profundamente aquilo que você não gosta. Né? Ninguém gosta. Já é difícil você estudar profundamente. Se você vai pegar alguma coisa que você não gosta, você não vai fazer bem feito. Né? Então, acho que o ser humano tem um desafio grande. A gente sempre volta na parte de educação, né? E aí, é isso aí. Então, acho que a educação é a base de tudo. Eu acho que os nossos países não investem em educação como deveriam. Não investem. Você vê que não está em pauta, assim, quase nenhuma. Está muito mais na pauta de fome. Tem o básico, que eu acho que nós estamos bem no básico também, né? Porque ninguém com fome consegue se educar, né? Ou seja, falar de tecnologia aqui é falar de educação e é falar de governo também, mas tem um movimento, e aí o movimento iniciativa privada, academia, assim, empresas como a Oracle e várias outras no mundo inteiro desenvolveram os seus projetos de formação em vários graus, mas isso não é suficiente, né? E mesmo em parceria com a academia, em parceria com governos também. Você vê aí, tem governos de países, alguns países, poucos países, que a pauta da educação é assim, uma das pautas principais. Mas já passaram dos níveis que nós estamos, né? Mas nós temos que ter o básico. Né? Mas é em ordem ou é em paralelo? Eu acho que tem que ser em paralelo. Porque nós não temos tempo para botar isso em fila.
Não sei se eu me explico. Sim, e aí a pergunta é, você se preocupa com o Brasil? E aqui eu não estou falando Brasil no sentido governo político, eu estou falando como um todo, né, da sua capacidade privada de inovação, startups. Você se preocupa com a nossa posição numa corrida da AI, por exemplo? Preocupo. Eu tenho uma responsabilidade da América Latina e eu acho que os países são muito parecidos. Nós estamos nos preocupando com coisas com o básico, que é fundamental, porque sem o básico não adianta, né? Com fome, com miséria, com essas coisas não adianta. Mas isso aí a gente vai resolver também no longo prazo, não vai resolver no curto prazo. Mas a gente tem que falar mais de educação. Pelo menos aquelas pessoas que a gente consegue ter acesso, que hoje são muito mais pessoas do que antes, porque se você querer, né? Você querer ter um mínimo de básico, você já tem algum acesso. Entendeu? E querer muito. Então, a educação, a persistência, a resiliência, em estar querendo fazer alguma coisa com profundidade, você consegue alcançar os seus sonhos. Acho que tem uma responsabilidade coletiva. Eu sempre gosto de dar o exemplo, Luiz. Eu, por exemplo, a gente tá falando de varejo, né? Eu gosto muito de usar um self-checkout, eu gosto muito de ir num fast food e usar o touch, assim, mas um profissional que talvez tinha ali no fast food o primeiro emprego foi substituído por aquele touch, né? E esse é o ponto, né? O que esse profissional vai fazer, ou qual que é a responsabilidade sobre esse profissional. É muito legal, eu acho isso muito interessante, porque a gente começa na tecnologia, vai para a educação, e aí a gente entende que é um desafio coletivo em vários aspectos aqui. Eu tenho um exemplo legal, tem até uma foto se quiser que eu mostre. Quero. Olha que legal. Queria a foto. Você trouxe a foto? Trouxe, porque exemplos, né, de casos trouxe concretos, a foto. Eu trouxe uma foto aqui. Olha isso aqui, isso aqui é um data center vazio, da TIM. A TIM... Um data center vazio. A TIM acabou com os data centers. O que faziam as pessoas que operavam os data centers? Não foram mandadas embora. Nenhuma. Todas foram ressignificadas. Está fazendo trabalhos muito mais de valor agregado do que anteriormente. Na TIM. Na TIM. Ou seja, a TIM também teve um papel aqui. Enorme. Tudo que estava aqui foi para a nuvem. Tudo. Aqui outros, não sei quantos, acho que 5. Tá? E é um exemplo, tá? Nós temos 7 mil clientes, 8 mil clientes. Não, mais, com 11 mil clientes em cloud. Estou falando de nós, né? Não estou falando nem da concorrência, né? Sim. Então, tem muitos que realmente já têm isso acontecendo. E é uma responsabilidade social nossa também de ressignificar esses trabalhos. Do que a gente consegue. Mas é da empresa que está investindo também. Porque não é só cortar trabalho, entendeu? É ressignificar o trabalho. As pessoas que estavam trabalhando aqui conheciam muito de dados, de informações. Fazer analíticos, fazer AI. Pensar a TIM do futuro, pensar a empresa do futuro. Um conhecimento caríssimo, inclusive para a própria TIM, claro, né? Conhecia detalhe. Você conhecia do programa, do que operava, conhecia detalhe. O que você falou aqui é muito importante. Essas pessoas que tiveram uma função substituída estão preparadas para pensar a empresa do futuro. Olha o tanto de conhecimento que tem aqui, né? Olha que exemplo bom. Né? Poderia dar um montão de tipos de exemplos. Tá? Mas ele é muito bom, ele é emblemático. Ele é emblemático, né? Luiz, para terminar, acho que a gente passa por vários caminhos aqui. Um mais filosófico, um social, o corporativo. Você disse que era na faixa de 40, você vendeu a empresa com 30 anos. 40 e poucos anos você estava entrando na Oracle, é isso? Estou certo das contas? Não, 25 anos. 25? Isso é 98. Você está com 25, quantos anos hoje? 70. 70. O que 70 anos... Eu acho que você deixou claro em vários momentos aqui, né? Com a serenidade e tal, mas o que 70 anos nos ensina, né? Nós que temos um pouquinho menos sobre a forma de lidar com um novo mundo. Acho que você deu várias dicas sobre isso aqui, mas o que essa experiência te traz em relação a não trazer tanta ansiedade para a mesa? Você ensina tanta coisa que é difícil de fazer um sumário. Mas o que eu traria para cá é o seguinte, focar em pessoas. Né? Eu acho que gente é o que tem... É o que a gente tem de maior desafio. Né? Tanto em termos de educação, tanto em termos de formação,
como também de executar as coisas como equipe. Hoje ninguém vai conseguir, e no futuro próximo, fazer nada sozinho. É raro alguém conseguir fazer alguma coisa sozinho, salvo pesquisas específicas, bem detalhadas, bem pontuais. Mas dentro de uma empresa você tem que trabalhar em equipe, né? Então, como lição, buscar sempre muita empatia, né? Construir o bem. Eu acho que essa é uma frase que eu uso constantemente. Muitas vezes parece que o bem não vai vencer, mas o bem sempre vence, né? Essa é uma frase que eu uso bastante, que eu acho muito boa e emblemática também, é que o bem sempre vence. Ele pode tardar, o jogo não acabou. Acredita que o jogo não acabou. Eu vou pegar emprestada essa frase para trazer pro lado da tecnologia, né? Às vezes, de novo, acho que nosso papo teve um lado muito mais positivo aqui da tecnologia do que negativo, mas às vezes a gente se perde um pouco nesse olhar mais catastrófico, né? Isso. Eu vou aplicar aqui também, né? Num lado da tecnologia, o bem também pode vencer sobre vários aspectos. Tantas vidas, né, que já foram salvas, o quanto que o nosso mundo já não mudou positivamente. Por causa da tecnologia, né? E ainda vai mudar. Vai mudar e vai vencer, e as pessoas têm que buscar o bem-estar de todos nós. Acho que todos nós queremos o bem-estar de todo mundo. Quer dizer, ninguém gosta de fracasso, ninguém quer ter menos, né? Todo mundo merece ter tudo, né? Então, acho que temos de aprendizado isso. Uma coisa que eu acho que é importante também é que o passado, hoje em dia, ele não necessariamente determina o teu sucesso futuro, né? Isso é muito importante. É muito importante. Às vezes atrapalha, porque você às vezes acredita que determina o seu sucesso futuro, e aí atrapalha. E aí volta a nossa provocação do início, né? Estou, né? Eu não sou o meu cargo, mas estou. Luiz, muito obrigado. Obrigado pelo papo. Super obrigado. Nessa nossa série. O objetivo dessa série é trazer muito mais do que um executivo, uma executiva. É mais do que o que você está agora, né? Mas 70 anos de vida e de muita experiência para trazer aqui pra gente. Obrigado pela serenidade e um pouco desse... Dá para olhar para tanta transformação. Vamos olhar com muito otimismo. Olhou pra câmera. Olhou pra câmera. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Conversei com o Luiz Mesler, da Oracle, mas também um profissional aqui que trouxe muita referência, muito repertório pra gente, e destacando esse lado positivo da tecnologia, seja inteligência artificial, cloud, não importa. É isso, obrigado pela presença de vocês aqui em mais um episódio do Forbes Tech, Mentes da Tecnologia, e a gente volta.